Fiote, boa noite. Boa noite. Esperar mais uns minutinhos aí, ver quem mais entra. Ah, joia. Então, gente, vamos começar aí, né, nossa aula de pesquisa em engenharia civil. Vou explicar um pouquinho como é que funciona essa disciplina, tá? A disciplina de engenharia civil é uma disciplina que ela vai auxiliar vocês a produzir o TCC, né? Então, é uma disciplina de apoio ao TCC. Essas disciplinas, elas não estão interligadas, tá? Por exemplo, se eu não passar em pesquisa, eu vou tomar pau em TCC. Ou se eu tomar pau em TCC, se eu passar em TCC, obrigatoriamente eu estou passando em pesquisa. Não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A disciplina de pesquisa é uma disciplina da grade do curso de engenharia civil, e ela existe para dar um aporte para vocês fazer o TCC. Só que a gente conta na disciplina com as atividades, né? Então, vocês têm que fazer e entregar as atividades. Essas atividades elas estão relacionadas ao TCC, tá? Mas vocês têm que entregar essas atividades para elas pontuarem. Então, assim, já existiu o caso de quem tomou pau em pesquisa.
Passou no TCC, então vou pôr a pesquisa, porque não entregou o que precisava entregar. No geral, é uma matéria muito simples, uma matéria muito fácil, porque vocês estarão fazendo o TCC e vocês vão, por exemplo, uma das etapas é entregar a introdução ao TCC. Você está fazendo seu TCC, você pega a introdução e entrega. Outra coisa, você tem que fazer o seu projeto de pesquisa. O seu projeto de pesquisa é para você fazer o seu TCC. Então, você vai fazer o seu projeto, vai me entregar e vai começar a fazer o seu TCC. Então, é uma disciplina muito simples, tá? Não tem segredo nenhum. A gente praticamente não tem provas, a gente tem etapas de trabalho que a gente entrega. Tem alguma coisinha ou outra que pontua, mas, no geral, eu vou auxiliando vocês na produção do TCC de vocês. Depois eu vou programar, vou pegar a lista dos alunos da disciplina e vou marcar atendimentos individuais. Então, no primeiro momento, a gente vai falar para todo mundo, eu vou falar para todo mundo as regras do manual, como é que a gente monta, como é que a gente começa o nosso projeto de pesquisa, só que vai chegar um momento onde eu vou começar a fazer um atendimento individual com vocês. Então, eu vou falar assim, ó, dia tal, 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 só precisam acessar a live fulano, fulano, fulano. Dia tal vai ser o dia de atendimento de fulano, beltrano, ciclano. Então, assim, depois eu vou passar essas datas para vocês, vou colocar no Blackboard, mas aí vocês precisam ficar atentos a essas datas, porque depois, se vocês não conseguirem ser atendidos desse dia, só depois que virar todo mundo é que vai abrir uma vaga para vocês. Isso vai atrasar demais o trabalho de vocês. No geral, eu sempre falo a mesma coisa com todo mundo e parece que nunca funciona. O aviso que eu dou. É pouco tempo para fazer o TCC. Então, começa ele o mais rápido possível, tá? Começa ele o mais rápido possível, dentro do que a gente vai começar a falar, porque a gente vai ter as etapas de entrega. Então, eu vou pegar e fazer, até o dia tal é a etapa de entrega da introdução. Do dia tal, a etapa de entrega do desenvolvimento. Depois é a etapa de entrega da conclusão e aí acabou. Tá? Então, vocês têm aí agosto, setembro, outubro e o iniciozinho de novembro para poder fazer, porque tem que entregar o TCC, ele entrega mais ou menos a segunda quinzena de novembro. Então, vocês têm aí 3 meses e meio para fazer. Eu vou falar com vocês, é muito pouco tempo, tá? Normalmente, o que é o TCC? É um mínimo de 25 laudas, máximo de 35. Então, você digitar 25 páginas aí é muita coisa, tá? Então, eu queria deixar esse primeiro recado aí para vocês, tá? A gente vai começar a falar disso hoje e eu queria saber o seguinte, das pessoas que estão aqui, quem não tem ideia, não sei se vocês conseguem levantar a mãozinha, quem não tem ideia do que fazer no TCC. Eu. Eu quem? Eu também, Aline. Tem nem noção. Eu também, Henrique. Me bota no meio disso aí então, Daniel. Ixi. Na verdade, estou em dúvida, né? Em relação ao Eu tema, tenho mais ou senhor, menos o tema, sim, Ciotti, mas eu não sei como fazer, entendeu? Tipo, Não, isso a gente vai descobrir junto aqui na disciplina de pesquisa, tá? Deixa eu ver que mais ou menos. O meu tema vai ser sobre videoaulas. assim, Isso é sério, Gabriel? não, né? Tá zoando, só. a cara do Ciotti foi a melhor. O dele foi o melhor. Tá. Beleza. Eu achei que tinha a ferramenta da mãozinha aqui no... Que levanta a mãozinha. Alguém mandou um joinha aí. Pode. Joinha aí, Tipo assim, você orienta a gente vamos supor, eu tenho mais ou menos ideia do que eu quero falar. Porém, eu não sei, tipo assim, em qual parte desse tema eu devo dar um enfoque maior. Aí, tipo assim,
Você consegue auxiliar a gente nisso, encaminhar, tipo, assim, eu acho que você deve focar mais nisso, mais naquilo? Vocês vão ter o orientador de vocês. É até bom você ter falado isso, porque é o seguinte, a palavra do orientador, ela sobrepõe a minha. Então, vamos supor lá que você escolheu a Érica para ser sua orientadora. Aí você escolheu um tema e ela gostou do tema e tal, e aí você vira para mim e fala assim, o que você acha? Eu vou falar assim, olha, eu acho que você devia olhar mais para o lado A, aí a Érica fala assim, não, eu acho que você devia olhar mais para o lado B. Aí você sempre vai no que a sua orientadora que a sua orientadora tá te orientando. Por quê? O seu orientador, gente, é a pessoa que te defende na banca. Então é a pessoa que está ali, que te leva para a banca assim com o máximo de preparo possível. Então você sempre tem que seguir o que o seu orientador estipula, mesmo que em alguns momentos você não concorde, o ideal é que você siga a linha de pensamento do seu orientador. E aí os orientadores eu ainda não peguei com Israel, vou ver quantos são, e aí eu vou distribuir. Normalmente a gente sorteia, tá? Não tem muita escolha, não. Sério? A gente não pode escolher, não? Ô, Bom, Ciotti, mas, por exemplo, sei lá, o tema que eu escolhi é voltado para a sua área. Não seria, então, você o meu orientador? Se eu for orientador, eu posso ser o seu orientador. Aí você, tá? Eu posso ser. Mas, entendi. assim, Por exemplo, se minha área for voltada para um professor, tem como trocar algo assim, sei lá, não entendo. tem isso assim, eu falo que a gente sorteia, gente, porque às vezes assim, 10 pessoas querem um orientador e ninguém quer o outro orientador, aí não tem jeito. Entendeu? Não entendi. Se a gente conseguir distribuir igualmente para todos os orientadores, a gente não precisa sortear. A gente vai conversando. Se chega um momento onde um orientador não é escolhido de jeito nenhum, aí a gente fala assim, olha, então, peraí, tem que ser... Entendi, tá. Sortear, entendeu? Show de bola. Agora, por exemplo, vamos supor que você escolha concreto, mas se eu não for escolhido pelo Israel como orientador, eu não posso te orientar. Entendi. Mesmo que seja a minha área, entendeu? Então, vamos supor que seja o Damato, a Érica, a Liliane, a sua área, aí você quis escolher o concreto. E eu sou seu professor de pesquisa. E eu não posso te orientar. Quem tem que orientar é um dos quatro orientadores. O que a disciplina de pesquisa ela faz? Ela auxilia vocês a levarem o trabalho mais mastigado para o orientador de vocês. Né? Porque um orientador vai orientar em média aí 10 alunos. Então é muita gente para orientar. E é muito material para ler. Então, o que eu quero que vocês façam junto comigo é reduzir essa carga de trabalho do orientador. Então, a gente vai começar falando sobre como é que a gente monta um projeto de pesquisa, quais são as coisas que a gente deve fazer, como é que a gente elabora o nosso tema. Tá? Então, a gente vai começar a falar sobre isso, e aí vocês vão ver que vocês vão começar a linkar as coisas que vocês querem. Vocês vão começar a definir o tema e falar assim, beleza, eu vou mais por essa área, mais por aquela outra área. Tá? De cara, eu falo para vocês que os trabalhos de conclusão de curso, eles precisam de uma bibliografia que seja uma bibliografia física, tá, gente? Então, vocês vão precisar de pelo menos 3 livros para poder fazer o trabalho de vocês. Vocês podem acessar arquivos de internet à vontade, vocês podem acessar artigos, teses de mestrado, mas vocês precisam pelo menos de 3 livros editados, 3 livros físicos. Editados. Aí a gente pode pegar daquela minha biblioteca, né? Pode. Inclusive da biblioteca virtual, tá? Porque o livro da biblioteca virtual, ele é um livro que anteriormente ele foi físico, tá? Então, mas aí, tipo assim, a biblioteca física nossa na faculdade, ela tá funcionando? Não tá. Não tá. Mas aí você Mas tem todos praticamente na minha biblioteca virtual, né? A biblioteca virtual tem muita coisa. Então, a biblioteca virtual, vocês podem usar como fonte física. Porque o livro que está lá na biblioteca virtual, ele é um livro que ele foi editado anteriormente, entendeu? E aí a gente vai falar, eu vou começar a falar do início, como é que a gente vai começar a montar o nosso projeto. E assim, se tiver dúvida, vocês podem me parar e perguntar que eu respondo, tá?
Porque essas primeiras aulas de pesquisa, elas geram muita dúvida mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo na tela aí? Sim. Tá. Beleza. Então, gente, olha só, a gente vai começar a falar aí sobre a caracterização dos trabalhos científicos, ou seja, como é que a gente vai formatar o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Então, o que acontece, gente? Por que a gente precisa de um trabalho que ele tenha mais ou menos a mesma linguagem, que ele seja padronizado? Porque a gente precisa uniformizar a produção intelectual, né? Ela precisa ser de fácil identificação e compreensão. É muito diferente de um livro, né, de um livro romântico, de um romance, onde cada autor tem um jeito de expressar, e aí você gera várias formas de interpretação. Num trabalho acadêmico não pode existir essa dualidade, não pode existir essa dúvida. O leitor ele tem que conseguir ler, ele tem que conseguir ler o que está escrito, ele tem que entender, e todo mundo tem que entender da mesma forma. Tá? E assim, eu costumo falar também que o trabalho está bem escrito quando você dá para uma pessoa que não entende do assunto e ela consegue entender. Por que eu estou falando isso? Porque na banca de TCC, gente, é muito comum que a gente tenha professores que não são da engenharia. Então, a gente vai ter lá uma Jaciane, uma Geisiane, são pessoas que não são da engenharia. Até quem é da engenharia, não é da engenharia civil. Por exemplo, a Liliane, a Lívia. Então, por exemplo, você vai falar de concreto e vai entregar um trabalho para a Liliane e para a Jaciane, elas vão ter que entender exatamente o que você escreveu. Você não pode usar tantos termos, você vai usar um termo técnico, mas você tem que fazer com que aquilo seja inteligível. A pessoa que não é da área, ela tem que conseguir ler o seu trabalho, ela tem que conseguir entender o seu trabalho. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é essa. Tá? A forma de escrever ela tem que ser o mais transparente possível. Bom, não dá para fazer, né, um trabalho que tenha, né, essa capa. Então, tudo que a gente vai fazer, ele tudo que a gente vai fazer é bem padronizado. E aí eu coloquei lá no material da aula de hoje o manual de TCC de 2019 da Unipac. Aquilo vai ser a bíblia de vocês durante esse semestre. Tanto para formatar o relatório de estágio, quanto para formatar o TCC. Tá? A gente usa aquele manual para os dois documentos. E as fontes de pesquisa que a gente pode utilizar são pessoas, né? Vocês podem utilizar em fazer entrevistas, conversar com especialistas da área, se vocês quiserem. Os documentos são livros, revistas, sites confiáveis, trabalhos acadêmicos publicados. O que é um site confiável? O site confiável é aquele que não é um site que é editado, né? Por exemplo, o Wikipédia não é um site confiável porque ele é um site que você pode ir lá e editar o conteúdo que está lá. Então, ele não é um site confiável. Então, por favor, gente, não utilizem Wikipédia, Brasil Escola, essas coisas do trabalho de vocês, não. Procure sempre uma fonte confiável. Tá? As fontes de pesquisa podem ser legais. Tá? Então, a gente tem, na engenharia civil, a gente tem muitas leis quando a gente fala aí de meio ambiente, e a gente tem muitas normas técnicas, que são as MBRs, que vocês já estão careca de saber. E a fonte de pesquisa pode ser de campo, que são os ensaios que são feitos em campos. Eu vou comparar um concreto com outro, eu vou fazer um corpo de prova, vou romper os dois, ver qual que deu o maior resultado. Isso geralmente dá muito trabalho. Então, não que eu não esteja encorajando vocês a fazer esse tipo de trabalho, mas quem está trabalhando, estagiando e tendo outras obrigações, fujam de experimentos, tá? Porque toma muito tempo e costuma chegar assim perto da data de entregar, vocês quase não têm material escrito porque estão perdendo muito tempo com o experimento. E aí, na hora de juntar isso tudo, acaba não conseguindo porque o tempo é curto, né? Então, assim, eu queria muito deixar isso bem, não é o que eu estou falando, eu não quero desencorajar vocês, mas eu quero que vocês façam um trabalho da forma que fique melhor possível dentro do tempo que vocês têm, porque o tempo é curto, tá? E é isso que eu estou falando, ó.
Fonte, sites que não têm autoria identificável, gente. Tipo assim, você não sabe, você está lá no site, mas você não sabe quem escreveu, vocês vão evitar, tá? Esse tipo de fonte de pesquisa, a gente não usa. Bom, e a gente tem aí o que a gente chama aí de monografia. A monografia, ela é o TCC, tá? O tema, a gente reduz o tema, tá, gente? É o único problema. Então, o que quer dizer isso, reduzir o único problema? Então, eu vou falar assim, fontes de energias renováveis no Brasil. Olha, muita coisa para falar, né? Então, a gente acaba tendo que reduzir o tema. Fontes de energias renováveis no Brasil obtidas a partir de usinas hidrelétricas, ponto. Já é um problema mais reduzido. Então, a gente sempre tenta procurar um problema, né, um tema que ele seja o mais coeso possível, o mais reduzido, resumido possível, tá? Porque aí você consegue fazer um bom trabalho e você não precisa ficar puxando assunto de tudo quanto é área. Então, era mais ou menos isso que eu tinha perguntado, só. Se vocês, tipo assim, encaminham a gente para funilar em qual ponto do tema que eu escolhi, entendeu? Qual que é o tema que você escolheu, Ana? Então, eu tenho alguns em mente ainda, só. Eu ainda não decidi ao certo, não. Mas eu tinha pensado em falar da alvenaria estrutural com a alvenaria convencional e de lajes, né? Laje lervurada e laje tradicional. Tá. Se você quiser falar sobre isso, você está querendo fazer um comparativo, é isso? Porque eu acho que não tem como falar só de um tema. Tipo, só da Laje alvenaria estrutural. Você pode falar Laje de nervurada é top, hein? Você pode falar, se você quiser falar só de laje nervurada, você pode falar. Você pode falar assim, o título do seu TCC pode ser assim, método, história da laje nervurada e método executivo. Aí você fala de tudo, desde quando começou, como é que faz, qual é o material das cabaças, qual que é a parte estrutural, por que é uma vantagem. Então, você pode visitar obras em UBA que sejam assim, tipo ali no shopping. Então, assim, você pode falar de um tema só. Você não necessariamente precisa fazer um comparativo. Sim, eu acho que nesse tipo, ficaria vago se você falasse só do tema e não fizesse comparação com o outro, entendeu? Alguma coisa já conhecida. Pois é, para você fazer um comparativo, você tem que ter dados confiáveis e que tem uma fonte segura. Tipo, você comparou uma obra que já existe, que gastou X mil reais. Depois você vai lá e pegou uma outra obra que já existe, que tem a mesma metragem quadrada e gastou N mil reais. Então, para você comparar resultados, você tem que ter esses números. Tá? E o problema é onde conseguir esses números. Eu não posso fazer esse comparativo de vantagens, desvantagens através de artigo científico, não. Você pode fazer vantagens e desvantagens, óbvio, mas se você for fazer alguma comparação de preço, alguma comparação de, sei lá, de resistência, aí você tem que ter uma fonte confiável. Entendi. Porque o que acontece? Se você quiser pegar de um artigo existente e replicar ele no seu trabalho, você basicamente está fazendo uma citação. Você não está fazendo um comparativo, entendeu? Para você fazer um comparativo, você tem que gerar os dados. Entendi. Por exemplo, o Matheus Padovani, ele fez no ano passado, ele fez um comparativo de uma estrutura, de alvenaria estrutural, de uma alvenaria estrutural e de uma alvenaria convencional, né, com um sistema armado. Então, o que ele fez? Ele fez todo um projeto, igual, ele fez o mesmo projeto de alvenaria estrutural, levantou todo o quantitativo de material, depois ele fez o mesmo projeto de concreto armado e alvenaria convencional, e levantou todo o quantitativo para mostrar qual que ficaria mais barato. Ele teve um trampo para fazer isso, mas ele quis fazer. Ele fez o projeto no Eberic, e ele puxou os resultados e puxou os quantitativos, e aí ele conseguiu fazer o comparativo. Por quê? Porque ele tinha dados para isso.
Então, se você conseguir gerar os dados, você fica à vontade, vai ficar um excelente trabalho. Se não tiver, é melhor você escolher um outro tema. Uhum. Entendeu? Beleza. E aí aqui, gente, voltando, a gente tem esse tema, né? Então a gente precisa reduzir esse tema. Quanto mais reduzido for o tema, mais fácil é da gente trabalhar com o nosso trabalho, nosso TCC. A metodologia de pesquisa podem ser 3. Revisão de bibliografia, que é a mais fácil, tá? Você pega um assunto e vai pegar um monte de livro e vai fazer um resumão de que todo mundo está falando. Teste de campo, que é um dos mais difíceis, que é aquilo que eu falei. Você pega o corpo de prova concreto, pega outro corpo de prova, faz a cura, rompe, vê qual que dá um resultado melhor, tá? E a gente tem estudos comparativos, que é isso que a gente está acabando de falar aí com a Ana. Esses estudos comparativos, eles precisam ter uma fonte fiel de dados. Você precisa gerar esses dados ou pegar esses dados de quem tem. Se você tem um amigo que ele fez essa obra e possa te repassar, né, esses resultados, não tem problema nenhum. Tá? E os resultados, gente, eles têm que ser racionais e objetivos. A gente nunca pode finalizar o trabalho achando nada. Ah, eu acho que é mais vantajoso, eu acho que foi melhor dessa forma. Você tem que mostrar, por A mais B, que o que você está falando lá no começo, ele vai dar certo no final. Então, para isso, o melhor é que você já saiba o final para poder construir o início. Porque imagina você construir todo um trabalho, todo um TCC, esperando o resultado e lá no final não dá o resultado que você está esperando. Você perde seu trabalho todo. Então, procura um tema que você consiga já prever o final dele, que você consiga prever são as considerações finais, o que você está querendo dizer, e você volta para o início e constrói seu trabalho a partir desse ponto. Tá? Não faça um trabalho esperando o resultado lá no final, porque aquele resultado pode não dar certo. Se você vai fazer o comparativo, tudo bem, pode ser qualquer resultado. Lá no final você vai falar, o melhor foi A, o melhor foi B. Né? Então, aí tudo bem. Agora, se você está fazendo um teste e você está aprovando, você está afirmando que aquilo é a melhor opção, toma cuidado. Tipo, o exemplo, esdrúxulo, vai falar assim, Radier é melhor do que sapata. Aí você pega, fotografa uma obra que está fazendo Radier, uma outra que está fazendo sapata, e vai escrevendo, e vai falando. No final das contas, você faz a composição do custo do Radier e da sapata. Radier ficou muito mais caro que a sapata. Você tinha falado que tinha ficado mais barato, ficou mais caro. Aí você tem que reescrever seu trabalho. Tá? Então, esse ponto aí que eu quero que vocês prestem bem atenção. Os temas eles podem ser variados dentro da área de engenharia. Vocês estão livres para escolher o tema, tá? Os orientadores, a gente não nega o tema. Tipo, não, você não pode falar disso. Só que quanto mais dentro do que a gente consegue orientar, melhor vai ficar o seu trabalho, né? Então, se você quiser falar, por exemplo, a gente tive um aluno no semestre passado que ele queria falar sobre ondas sonoras. A Érica falou assim, olha, fica à vontade, pode falar, mas é mais difícil de orientar, entende? E aí acabou que ele não conseguiu fazer o trabalho. Então ficou um pouco difícil. Ô Ciotti, Diga. eu estava pensando aqui, você poderia até me dar uma dica, isso é muito complexo, não é? Eu estava pensando em fazer um tema de reforço de fundações. Você acha que seria muito complexo? Não, reforço de fundação não é complexo, não. Você pode, inclusive, começar falando você pode falar de estacas mega, você pode até você pode mandar uma mensagem para o Juliano, ver se ele tem como te ajudar de alguma forma. Ah, tá. Beleza, então. Esse tema, então, ele estando dentro do assunto, dentro do curso, dentro da engenharia, eu posso ficar despreocupada que ele não vai ser recusado. É Yara, né? Isso. Yara eu não conheço, gente. Conheço? Não. Não. Eu fui uma vez em uma visita na MBC e te conheci lá, mas você não me conhece, não.
Tá bom. Yara, olha só, dentro da engenharia, você pode escolher o tema que você quiser, tá? Você pode até Entendi. conectar com a arquitetura, por exemplo, a gente já teve trabalho de falar assim, fachadas de materiais X, pode, foi aceito, porque está dentro dessa área, sabe? Está dentro da área de Entendi. construção civil. Então, qualquer Porque assunto. eu separei alguns materiais nas férias, aí Uhum. comecei a dar uma lida, só que eu não sabia se o meu tema poderia ser aquele mesmo, ou eu teria que aguardar maiores orientações para dar continuidade. Pode me falar qual que é o seu tema? Eu pensei em fazer sobre manifestações patológicas, diagnósticos e tratamentos. Muito bom, pode fazer. Pode Ótimo, fazer. obrigada. Ô, Ciote, Oi. falar sobre drenagem em rodovias, você acha que seria um tema bacana? Eu gosto, mas você tem Ou material foge? suficiente para preencher 35, 25 páginas? Existem vários tipos de drenagem, né? Pode. Você pode falar, inclusive, assim, de drenagem dos taludes, né? Você pode falar da Então, rodovia como um todo, né? Treinar os taludes, o Emerson sabe. sacanagem. Ciote lembra, né? Quem não lembra, né? Não é os taludes, não, gente, é as barragens. Mas drenar mesmo. Tá certo, é barragem. Eu As só... Ele perguntou o barragens. que era dreno. Varela. Pode sim, Thaís. Se você tiver um bom material, fica à vontade. Você pode, inclusive, falar de materiais asfálticos que são drenantes. Eu tava vendo isso. Tem um material aí que ele é uma camada de revestimento drenante, já existe há 10 anos. Uhum. Tem Mas no Rio Grande é o CAP? É, Camada porosa de atrito? isso. Pois é, vocês viram isso em Estradas 2 comigo. Foi. Pois é, pode sim. Alguma dúvida ainda, gente? Até agora? Não. Então vamos continuar. Acho que eu tô ficando mais desesperada só. Né? Eu acho que eu já não sei mais nem o que eu tô fazendo aqui. Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher o que vocês vão falar. Não adianta. Se de repente vocês têm 3 temas, tentar ver o que é mais fácil, ou o que, assim, que é mais do gosto de vocês. E também não adianta ser um tema fácil, você não quer falar sobre ele, você não gosta de falar sobre aquilo. Né? Então, assim, tenta pensar no tema, porque sem o tema na cabeça, a gente não consegue ir para frente. Tá? Senhor, sabe o que eu tinha vontade de falar? Ah, Sobre a construção de casas populares, sabe? Essas casas da Caixa. em que sentido que você quer falar sobre a construção delas? Porque o que acontece? Eu tenho um amigo que mexe com essa parte da Caixa, sabe? Essa parte de projetos da Caixa, essas coisas assim. Entendeu? Isso é bom, hein, Daniel? Dá pra ficar rico com licitação, hein? Gostei de ouvir. Mas você quer Do falar ar tá aí. do Não sei. padrão, Então, é isso que eu vou dar uma pesquisada para depois chegar com você e tchum, entendeu? porque o padrão é o PBQPH. E aí você pode falar sobre o PBQPH e citar e falar assim, ó, PBPQH aplicado em casas populares. Aí você pode falar... O que é essa sigla aí, Ciote? É tipo o ISO 9001 da construção civil. É o padrão de qualidade. Chama PBQPH. Show. Entendi. Já achei que já. Tá? Aí, Controle tecnológico do concreto é um tema que tem material suficiente para estar escrevendo? tem muita coisa. Tem muita coisa. É uma opção também. Sim. É um tema que todo ano alguém faz, sabe, Ana? Mas se você não conseguir nenhuma outra coisa, não vier nenhuma outra coisa à sua cabeça, pode fazer, claro. Ô, Ciote, deixa eu te perguntar, só por curiosidade, eu não tô nem pensando em fazer isso, não. Barragem, você acha que seria um tema muito amplo até demais? Eu acho que ele é muito complexo, sabe, Henrique?
Primeiro, Entendi. porque você não tem material suficiente. E segundo, que a construção de barragens, você teria que ir numa barragem para ver como é que é feito o diagnóstico, como é que é feito toda aquela parte como é que eu falo? De manutenção da barragem, sabe? Eu acho que seria uma coisa Entendi. bem complexa. Entendi. Ciote, Oi. para fazer o tema de TCC, tem que ser algo que a gente pode visitar, assim, ou pode ser coisa que a gente só encontra na internet? Pode ser exclusiva revisão de bibliografia, Aline. Você pode falar de um tema sem sair da sua casa. Ah, isso aí foi uma boa pergunta, Ah, sim. da Aline. Então pode tem que falar. estar relacionado no seu estágio, vamos supor assim. Não tem que estar relacionado ao seu estágio. Ah, tá. Você não é obrigado a visitar o que você está falando, não. Por exemplo, Ah, eu quero fazer uma revisão bibliográfica, eu quero falar sobre. Deixa eu pensar numa coisa aqui. Uma coisa interessante aí. Eu quero falar sobre geossintéticos, sobre materiais do meio, materiais ecológicos para contenção de taludes. Eu não preciso ir numa obra, eu não preciso ir em lugar nenhum. Eu vou fazer um levantamento, quais são esses materiais, vou estudar sobre eles e vou redigir um trabalho falando quais são esses materiais. Consigo fazer isso tudo dentro da minha casa, entendeu? É um bom tema, tá? Quem quiser pegar esse. Ciote, eu não entendi. Eu estava em dúvida sobre esse também, de contenção de talude em rodovia. Com materiais geossintéticos. Tem um site, gente, que tem um monte de matéria de engenharia. De repente dá para ter alguma ideia. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Esse é engenharia.net. Não. Tem aqui Brasil Energia. Brasilengenharia.com. Aí tem várias matérias. Aí vocês podem pegar, tipo assim, achar uma inspiração, sabe? Dar uma olhada. Aí fala saneamento, energia, construção, máquinas, indústria, transporte. Aí vocês podem se inspirar, você vê alguma matéria e falar, esse tema aqui é um tema legal, eu acho que eu quero falar sobre isso. Aí por aí você começa a pesquisar. Bom, gente, olha só. A gente nunca deve redigir, a gente sempre deve redigir o nosso trabalho, né, científico na terceira pessoa, viu? A gente nunca pode falar, eu fui, eu constatei, eu analisei. Você vai falar assim, constatou-se, analisou-se, verificou-se. Então, isso aí é o ponto principal na hora de você redigir um trabalho científico. É sempre na terceira pessoa, tá? A gente não usa nada, a gente não usa nenhum pronome pessoal. Deixa eu fechar essa live aqui, que eu vou abrir a outra. Beleza. Manda o link, hein, Felipe? Não esquece, não. Brasilengenharia.com. Não, é o link da aula.